Esse exercício agora é de análise combinacional com 4 variáveis. Da seguinte forma, uma empresa determina a implantação de prioridade no uso dos elevadores. Tá? E aí nós temos a seguinte premissa de prioridades. Presidente, primeira prioridade. Vice-presidente, segunda prioridade. Em pessoal da engenharia, terceira prioridade. Chefes de seção, quarta prioridade. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou estabelecer primeiro, eu tenho 4 variáveis de entrada e eu tenho conjuntos de saída que vão me dar atender as premissas para o presidente, para o vice-presidente, para a engenharia e para os chefes de seção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar uma tabela das possíveis variações de entrada. Montando essa tabela, se eu tenho 4 variáveis, certo? Então eu vou ter 16 situações, desde a situação 0 até a situação 15. Fazendo, no caso, essa combinação entre as 4 variáveis, cheguei a essa tabela que nós já montamos em outros exercícios também. Como é que eu vou analisar isso daí? Prioridade 1, presidente. 2, vice. 3, engenharia. 4, chefe de seção. Nesta primeira daqui eu não tenho prioridade, porque eu não tenho a presença de ninguém. Nesta daqui eu tenho o D. Quem seria o D? O chefe de seção. Então, preenchi chefe de seção, prioridade dele. E aí eu vou preenchendo o restante. Nesse caso daqui eu só vou ter o pessoal da engenharia, prioridade 3. Nesse caso daqui eu tenho engenharia e chefe de seção. Terceira prioridade vai ser a mandatória. Então eu vou ter o quê? Engenharia. Não vou ter o chefe de seção. E aí eu venho, nesse caso daqui, vice-presidente, segunda prioridade. Neste caso daqui eu tenho vice-presidente e um chefe de seção. Então, de novo, vice-presidente. Então, todos eles que estiverem aqui, com certeza eu vou complementar. Então, a prioridade vai ser do vice-presidente. A partir daqui, todos eles, o presidente está presente nessas combinações, que é a primeira. Ele tem prioridade sobre todo mundo, então todas essas situações aqui de combinação, ele vai atender a prioridade do presidente. E aí o que eu vou determinar? Eu vou fazer uma leitura de, para eu atender a esta condição do chefe, eu vou ter, tipo assim, esta situação aqui de combinação das variáveis de entrada. Então vou fazer de baixo para cima. Eu tenho prioridade, quarta prioridade, prioridade do chefe de seção. Qual é o que eu tenho, tipo assim, essa combinação? Vai ser exatamente esta combinação aqui, onde eu tenho A barra, B barra, C barra, D. A barra, B barra, C barra, D. E aí eu vou fazendo, neste caso da engenharia, eu tenho 2 condições representadas aqui. No caso do vice-presidente, eu tenho 1, 2, 3, 4 condições. 1, 2, 3, 4 condições que eu vou pegar e extrair daqui as situações. Tá? Essa é a prioridade que foi dada para ele, que é a terceira. E a primeira prioridade, vou juntar cada uma dessas equações aqui e fazer a representação. Neste caso daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações possíveis. A partir daí, o que eu vou interpretar? Se eu quiser saber, tipo assim, separadamente, como é que eu vou fazer uma representação, essa é a representação da lógica dela. Então eu tenho essa, no caso, para o chefe de seção, esse, no caso, engenharia, vice-presidente e, por último, presidente. Então eu vou montar um circuito lógico que vai me dar esta condição de atender todas elas ao mesmo tempo, porém dentro das prioridades separadamente. Então isso daí, no caso, é análise combinacional com 4 variáveis. Posso fazer com muito mais? Sim, com 4, 5, 6, pode ser até com 3, se eu tiver 3 situações.
Tá? Então pode ser o caso de ser dado uma tabela verdade e a gente dentro desta tabela de saída estabelecer os circuitos lógicos específicos. Então esse aí é mais um exercício para 4 variáveis de análise combinacional.